14 efeitos colaterais bizarros do Rivotril, medicamento cujo princípio ativo é o clonazepam. Você usa o Rivotril, o clonazepam, para sua ansiedade, para sua insônia? Você sabia que, por mais que ele seja útil para tratar algumas doenças, alguns sinais e sintomas, ele também pode trazer uma série de efeitos colaterais e adversos graves? Pois é, hoje nós vamos explorar os 14 efeitos colaterais mais bizarros descritos no uso do Rivotril, do clonazepam. Então o que a gente vai ver hoje? Como o Rivotril age no corpo, como ele é absorvido e eliminado, quais são os efeitos colaterais mais comuns, e eu também trouxe um bônus sobre efeitos menos conhecidos, menos relatados, mas igualmente impactantes. Importante aqui, nunca interrompa o uso de um medicamento sem orientação médica, ainda mais do Rivotril. Como a gente vai ver, gera dependência química, gera dependência psicológica. Então, se a pessoa que toma há muitos anos parar de tomar o Rivotril, muito provavelmente ela vai ter uma crise de abstinência, o que está longe de ser algo agradável. Antes de começarmos, já vai deixando aí no chat, já vai deixando aí nos comentários. Primeiro, respondendo a minha pergunta: você usa Rivotril? Você usa clonazepam? Você usa alprazolam, que é o frontal? Você usa diazepam, bromazepam? Me conta aí no chat, nos comentários, se você utiliza algum desses medicamentos da classe dos benzodiazepínicos. E também me conta aí de que parte do mundo você me assiste agora. Vou criar aqui a enquete. Vamos lá. Você usa Rivotril? Sim ou não? Vamos ver o que o pessoal vai nos contar. O Rivotril é um dos medicamentos mais utilizados, mais prescritos, mais vendidos aqui no Brasil, por mais que seja um medicamento tarja preta, que a gente necessite da receita azul para adquirir. Ainda assim, ele é extremamente popular e é um dos medicamentos mais utilizados aqui. Vamos lá. Como que o Rivotril age no corpo? O Rivotril, o clonazepam, é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos que atua como um calmante do sistema nervoso central, aumentando a atividade do GABA, um neurotransmissor cuja principal função é inibir as atividades cerebrais. O Rivotril é absorvido rapidamente e atinge um pico de concentração em até 4 horas. Ele tem uma meia-vida longa, entre 18 a 50 horas, sendo eliminado principalmente pelo fígado e pelos rins. Então, é um medicamento que, quando a gente compara com o alprazolam, com o frontal, por exemplo, ele tem uma meia-vida muito mais longa, o que é benéfico no tratamento de algumas condições, principalmente relacionadas à saúde mental. Então, quais são os principais efeitos positivos, benéficos do Rivotril para os pacientes que usam o tratamento, que fazem esse tratamento? Redução da ansiedade, controle de crises epiléticas, auxílio no tratamento da insônia e alívio de sinais e sintomas da síndrome do pânico. Então, basicamente, é um medicamento utilizado como um ansiolítico para o controle de transtornos de ansiedade. Agora, todo medicamento deve ter início, meio e fim. O que acontece com o Rivotril, com o clonazepam, é que muitas vezes ele tem início, tem meio, mas não tem fim. Porque a pessoa fica ali tanto tempo tomando aquele medicamento que ela passa a ser dependente dele. Ela passa a precisar daquele medicamento para ela se sentir minimamente bem. Então ela fica, sim, literalmente viciada nessa medicação. Quais são os 14 efeitos colaterais do Rivotril que você precisa conhecer? Vamos lá. Efeito número 1, sonolência excessiva. O Rivotril pode comprometer a capacidade de concentração e levar a acidentes. Por isso que ele é um medicamento que na bula vai dizer lá, olha, não opere máquinas pesadas, não dirija após a utilização do Rivotril, porque ele é um sedativo. Ele vai deixar a pessoa
lenta, devagar, quase parando. E essa vagareza pode até mesmo levar a um apagão repentino durante um dia. Por isso que é muito necessário tomar cuidado com o uso do Rivotril, principalmente para quem dirige, para quem trabalha em fábricas, para quem pilota avião, enfim, todas essas atividades que que exigem uma capacidade de concentração maior. Segundo efeito colateral, tontura e vertigem. Isso ocorre pela queda da atividade cerebral. Lembra que eu falei que o Rivotril ele aumenta a atividade do GABA e o GABA ele inibe a atividade cerebral? Pois é, quando essa atividade cerebral está inibida, você pode ter tontura e vertigem, ou seja, prejuízos ao seu equilíbrio. Terceiro efeito colateral, perda de memória. A interrupção no processamento das informações causada pelo aumento da atividade de GABA também pode resultar em amnésia temporária. Inclusive, nós temos relatos, nós temos alguns indícios que nos fazem pensar que o uso do clonazepam e de outros benzodiazepínicos aumenta o risco de demência. Então, esse é um outro ponto que precisamos estar bem atentos. Quarto efeito colateral bizarro, depressão. Em alguns pacientes, o uso prolongado do clonazepam pode piorar os sinais e sintomas depressivos. Quinto efeito colateral, ataxia, que é a dificuldade de coordenação motora. Então, movimentos desajeitados, falta de coordenação motora também são observados em pessoas que utilizam o Rivotril. Sexto efeito colateral, e olha, para quem quer curtir o vídeo, para quem quer se inscrever no canal e não sabe como fazer isso, fica tranquilo que ao final da live, daqui a pouquinho, eu vou te ensinar exatamente como você faz para se inscrever no canal, para dar o seu like, para compartilhar o vídeo, que eu sei que muita gente não sabe, muita gente tem um pouco de dificuldade em relação à parte tecnológica, né? De aplicativo, de onde apertar, tem medo de fazer alguma coisa errada. Então, espera um pouquinho, que daqui a pouco eu vou te mostrar como se inscreve, como deixa a sua curtida e também como compartilha esse vídeo aqui para outras pessoas. Sexto efeito colateral, distúrbios gastrointestinais. Náuseas, vômitos, constipação também são efeitos relatados durante o uso do Rivotril. Sétimo, alterações no apetite. Pode tanto aumentar quanto reduzir o apetite. Oitavo, fadiga constante, uma sensação de cansaço persistente e que pode, inclusive, ser debilitante, fazer com que a pessoa não consiga sair da cama, não consiga sair de casa, não consiga fazer as atividades do dia a dia. Isso também pode estar associado ao clonazepam. Nono, distúrbios do sono. Então, paradoxalmente, ele pode causar insônia, pois é, em alguns usuários, especialmente em casos de dependência. Como assim, doutor João? A gente está falando de um medicamento que muitas vezes ele é utilizado para o tratamento da insônia, embora esse não seja o uso principal dele, o uso principal dele é como um ansiolítico, como um controlador da ansiedade, não como um indutor do sono, mas muitas pessoas usam com esse objetivo. Mas o que acontece? Se a pessoa usa muito tempo, se a pessoa desenvolveu uma dependência por esse medicamento, se ela não tiver acesso a esse medicamento, se por algum motivo ela não conseguir tomar naquele momento, isso vai gerar uma insônia, porque ela precisa do medicamento para dormir e sem o medicamento ela não dorme. Então esse é um efeito colateral paradoxal do Rivotril. Décimo, alterações no humor. Os pacientes podem relatar irritabilidade, episódios de euforia seguidos de depressão. Então isso a gente pode observar também. 11º, tremor nas mãos. E isso vai ocorrer principalmente quando estiver numa abstinência. Então, se a pessoa usa há muito tempo e ela interrompe subitamente o uso desse medicamento, isso vai sim gerar uma crise de abstinência que pode causar tremor nas mãos. 12º efeito colateral, palpitações cardíacas.
nosso sistema nervoso autônomo pode ser afetado, causando uma sensação de coração acelerado. Número 13, reações alérgicas. Pode promover erupções cutâneas, inchaço no rosto, inchaço na língua e, em casos mais graves, a anafilaxia, e isso é relativo a qualquer medicamento, qualquer alimento, qualquer produto que a gente entre em contato. 14º, dependência e abstinência. E aí é o que a gente tem que temer, né? O uso contínuo desse medicamento vai causar dependência física, vai causar dependência psicológica e a retirada abrupta pode causar convulsões, insônia e sintomas de ansiedade severa. Um outro efeito colateral que é bastante perigoso, principalmente para pessoas idosas, é o risco de queda. Então, vamos lá. Queda já é um problema sério para idosos. Já é algo com o qual deve haver uma preocupação, um cuidado, uma prevenção para que não aconteça. Então, imagine o seguinte cenário. Chega lá, Dona Clotilde, 85 anos, toma um Rivotril toda noite para dormir, porque já deixa meio grogue, já vai dormir. Dona Clotilde vai dormir. De madrugada, meia-vida do Rivotril é longa, 18 horas. De madrugada ali, às 3, 4 da manhã, Dona Clotilde acorda e vai urinar. Só que ela acorda meio lerda, meio devagar. E aí tem um tapete ali na entrada do banheiro que ela, tropeçou no tapete, caiu no chão, quebrou o fêmur. E depois que quebra o fêmur, pessoal, é difícil recuperar. A mortalidade após uma fratura de fêmur em idosos é altíssima. Por mais que consiga operar, levar para o hospital, fazer a cirurgia, que é uma cirurgia de urgência, muitas vezes não se recupera bem e acaba evoluindo para óbito. Então, esse é mais um motivo para prestarmos atenção no uso do Rivotril. Separei aqui outros 5 efeitos que são mais raros do Rivotril. Quem quiser saber quais são esses efeitos, dá uma curtida no vídeo, comenta aí falando, dizendo, doutor, quero saber quais são esses outros efeitos raros. Manifeste sua vontade de saber esse bônus que eu preparei para vocês. Além disso, vamos falar também sobre contraindicações do Rivotril. Quem pode usar, quem não pode usar, tá bom? Vamos lá. Efeitos bônus. Efeitos raros, que também podem ser observados. Visão turva, dificuldade para urinar, diminuição da libido, confusão mental e agressividade e comportamento impulsivo, tá bom? Quais são as contraindicações? Mulheres gestantes, mulheres que estejam amamentando, pacientes com insuficiência respiratória ou apneia obstrutiva do sono, porque o Rivotril deprime o seu sistema nervoso central, ele inibe a sua atividade cerebral, ele faz você ficar mais lento, só que pode ficar tão lento, mas tão lento, que você para de respirar e morre. Então, esse é um cuidado também com o Rivotril. E o uso simultâneo com álcool ou outros medicamentos sedativos podem potencializar esses efeitos e causar ainda mais prejuízos. Ou seja, conclusão, Rivotril ele é um medicamento que é útil em determinados casos, que pode ser usado sim, desde que com acompanhamento médico e desde que haja um plano terapêutico de início, meio e fim. Então, não pense que o Rivotril é um medicamento que você pode tomar para sempre com segurança. E eu estou falando isso, mas membros da minha família tomam o Rivotril há anos. Eu conheço inúmeras pessoas que têm dependência do Rivotril, ok? Medicamentos controlados como ele exigem acompanhamento médico constante para evitar complicações. Se você toma Rivotril, provavelmente você tem insônia, você tem ansiedade. E existem formas naturais, menos prejudiciais de tratar esses problemas. Uma dessas opções é a cannabis medicinal, ok? Que nós temos bons resultados, nós temos um excelente perfil de segurança em relação a esse medicamento e que hoje nós podemos adquiri-lo com um preço que é
muito mais acessível do que era uns anos atrás, tá bom? O que você precisa para iniciar esse medicamento é ser consultado, ser atendido por um médico capacitado para prescrevê-lo, um médico que conheça as formulações, que saiba como utilizar o canabidiol e as outras substâncias canabinoides. Para você marcar a sua consulta é muito simples. Eu vou deixar um link aqui embaixo, no primeiro link da descrição e no link fixado nos comentários, para você marcar a sua consulta por apenas R$30. É isso mesmo que você ouviu, R$30. Então, se você tiver ansiedade, depressão, insônia, Alzheimer, Parkinson, se você tiver dores crônicas como enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, se o seu filho, se o seu neto tiver autismo ou qualquer outra doença que possa ser tratada com a cannabis medicinal, clica agora aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui que eu vou fixar no nosso chat, tá bom? É muito simples, basta vocês apertarem os botões do site de que querem marcar a consulta, de que querem falar com o médico, que vai cair no WhatsApp e aí a nossa equipe vai agendar a sua consulta no horário que seja melhor para você. Vou mostrar o medicamento que eu tenho aqui para vocês. Só um instantinho. Já volto. Calma, que eu vou mostrar. Um medicamento que eu tenho aqui que é excelente para pessoas com insônia. Porque além da cannabis medicinal, esse medicamento também tem melatonina, também tem lúpulo, também tem maracujá, melissa, erva cidreira, camomila, que é esse daqui. Então, além de ser um medicamento à base dessa substância que estamos falando agora, ele também tem todas essas outras ervas e outras substâncias que vão ajudar a melhorar o seu sono, ok? Então, pessoal, se você quiser tratar de forma mais natural os seus problemas de saúde, se você quiser tratar de forma que tenha menos efeitos colaterais, que vai proteger o seu cérebro, diferente de atacar o seu cérebro, né? É uma medicação que é neuroprotetora. Clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Ou esse link aqui que eu fixei no nosso chat, tá bom? Vou ensinar vocês como faz para se inscrever no canal, para deixar o seu like. Enquanto isso, dá uma nota para esse vídeo aqui. O que você achou desse vídeo aqui, onde falamos sobre os efeitos colaterais do Rivotril? A sua opinião é muito importante para a gente continuar melhorando a nossa prestação de serviço, né? A gente continuar levando informação de qualidade para você. Vou mostrar aqui como que faz para vocês se inscreverem. Um instante. Pronto. Deixa eu passar aqui o anúncio do YouTube. Estamos aqui no nosso chat, na nossa live, com o chat aberto, né? O pessoal dizendo aí, falando, etc. Você vai fechar o chat aqui, nesse X, e vai apertar o botão de inscrever-se. Pronto, já está inscrito. E agora, para ativar as notificações, é só clicar nesse sininho e ativar todas as notificações. Agora você vai ser avisado quando estivermos ao vivo, quando tiver vídeo novo, quando tiver post na comunidade novo. Para dar o like também é muito simples. Aqui, ó, esse dedinho para cima é só, pum, apertou e é isso. Para compartilhar, mesma coisa, compartilha. WhatsApp, vou mandar para mim mesmo. Mandei para mim mesmo. E já está na conversa a nossa live de hoje. Muito simples. Então, agora que você já sabe, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe também, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Vamos ver quem está aqui no nosso chat nessa segunda-feira, dia 21 de outubro, 8h34 da manhã. Um abraço para Rita de Cássia, Cadeirante FPV, Luciene Andrade Silva. Encerrei aqui a nossa enquete. Vamos ver o resultado. 32% usando o Rivotril é bastante gente, né? 1 a cada 3 pessoas usando o Rivotril é muita gente. Abraço para
Margarida Graciane, Eunice Maria da Silva, Maria de Nazaré Lourido Barreto, Edelson de Laguna, Santa Catarina, Eliane Silva Pinto Rodrigues, Lúcia Santos, Hilda Brunório, Miriam Bonagura, que usa há mais de 20 anos o clonazepam, isso é muito comum. Abraço para Zaana Crochê, Rita de Cássia, doutor João, qual remédio para dormir você acha melhor? Olha, eu uso diazepam e zolpidem. Não estamos fazendo dormir, passo o dia sem dormir. Me ajuda, por favor, obrigado. Olha, Rita, primeiro importante é você ter um estilo de vida saudável. Esse é o primeiro ponto, ok? Estilo de vida saudável. Então, leiam o meu livro Código da Longevidade, que tem um capítulo específico sobre o sono. Agora, se o estilo de vida saudável não for suficiente, eu acho que essa medicação aqui, que eu deixei como acessar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários e nesse link fixado aqui no chat, essa medicação também pode ajudar muito, tá bom? Abraço para Jerusa Alves Medeiros, Yolanda Aparecida, Nazareno Azevedo, Felipe Alves da Silva, Tereza Magalhães. Um abraço também para a Ana Rita, perguntando se o clonazepam 2mg é o Rivotril. Sim, Ana Rita, é o Rivotril. Abraço para o Leonardo Oliver, Maria Nazaré, Nair Maria Souza, abraço para Ana Rita, para também a Rosilda Muniz Gonçalves, Manuel Ribeiro Maciel, perguntando, doutor João, comprei o livro e até hoje não chegou. Manuel, deve estar na sua caixa de e-mail. Se não tiver na sua caixa de e-mail, tá no spam, no lixo eletrônico. Se não tiver lá, pode ter ocorrido algum erro no preenchimento do e-mail ou algo assim. Envie um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp para o WhatsApp DDD 21 97 690 2933. Repetindo, DDD 21 97 690 2933, que a nossa equipe vai resolver isso aí, tá bom? Abraço para Andréia Fruteiro, Homero Henrique de Oliveira, Rubenita Palmeira, Cleideci, Lourdes Albuquerque, Ciade Castro, Yolanda Pinaf e Arildo Teixeira. A Tereza Magalhães está falando, meu esposo toma o cannabis, mais o clonazepam, poucas gotas, 2 gotas, e tem consulta com o médico direto da Califórnia. Em alguns meses ele está ok. Que bom, Tereza, fico feliz. Um abraço aí para Lucimar Lopes. Pessoal, é isso, hein? Vou começar minha semana, vou para minha academia, mas você continua aqui, porque eu tenho outros vídeos que também vão te agradar. Um abraço aí para Maria Del Carmen Costa, de São Vicente, São Paulo. Preste atenção aqui, olha. Nesse vídeo aqui, eu falo sobre os efeitos colaterais da losartana. E nesse vídeo aqui, eu falo sobre ervas calmantes que vão ajudar a controlar a sua ansiedade de forma natural. Não é um tchau, é um até logo. Daqui a pouquinho, depois dos anúncios, a gente se vê nessa live aqui e nessa live aqui. Até já!